Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta a mais uma live da Franks. Sejam bem-vindos. Vamos embora. Vamos entrando aí e vão deixando seus comentários. Alô, alô, quem tá por aí? E galera, antes de começar, queria deixar um grande recado aqui para vocês. Hoje eu não estou ao vivo, pois é, estou aqui num vídeo gravado, né, numa live, mas um vídeo gravado, porque estou de férias. E ao invés de deixar de fazer esse conteúdo, eu decidi gravar esse conteúdo para vocês, né, conseguirem aproveitar, né, a semana e tudo mais. Espero que me perdoem, mas anyway, né? Independente disso, o chat tá aqui, o time tá aqui ao vivo. Mandem suas perguntas, interajam, né? Vamos fazer essa live bombar, vamos conversar. Mandem para seus amigos, né? Ativa o sininho, subscribe, porque o assunto de hoje é quente e é profundo. E é profundo. Eu adoro esse assunto e queria muito trocar com vocês boas ideias. Então mandem suas perguntas, eu prometo responder depois. Fechou? Vamos entrando aí, vamos entrando e vambora. Já vou começar começando, beleza? Bom, galera, basta ligar a televisão, basta abrir os jornais, abrir as redes sociais e você verá que o mundo está perdido. Ou principalmente o Ocidente está em crise. E a gente pode perceber isso através das evidências, né, que estão surgindo à tona como grandes tsunamis e terremotos da sociedade, né? Então, grandes guerras, risco de terceira guerra mundial. A gente vê isso através da polarização política que acontece no mundo inteiro. A gente vê isso também nas guerras internas, né, dentro de cada país, dentro de cada grande cidade, de grupos de minorias entrando em conflitos com maiorias ou com outras minorias, e nos separando como seres humanos em pequenos grupos, ao invés de entender que no fundo, somos todos iguais. Somos agora, nesse momento, no Ocidente, incapazes, né, como sociedade, de entender que como espécie, né, somos iguais. No fundo, a gente olha, né, para uma pessoa que é intitulada como lulista ou bolsonarista, né, como uma espécie diferente de pessoa, né, e a gente já empacota essa pessoa dentro de um grupo de valores e crenças e a gente determina que aquela pessoa é aquilo, e aí a gente estabelece que é impossível ter conversas. Pô, e esse tipo, né, de conflito mostra, na verdade, que os seres humanos, principalmente no Ocidente, de novo, e eu tô falando em Ocidente porque eu simplesmente não tenho conhecimento para falar de Oriente, tá? Mas de Ocidente eu tenho. E isso cada vez mais mostra que estamos também vivendo uma grande crise narrativa. Ah, narrativas, elas estão em toda parte, né? Ela pode estar nos livros, nos filmes, nas séries, nos games, mas também está no jornal, também está nas revistas, também está na boca das pessoas, né? E está nas redes sociais, principalmente hoje em dia, né? Então, cada pessoa pode se tornar um influenciador que estabelece narrativas e pode influenciar pessoas através dessas narrativas. E as narrativas estão levando a gente para o entendimento que somos todos diferentes e não todos iguais. E isso é muito perigoso, né? Tão perigoso que a gente está vendo o resultado. E a expectativa não é de melhora no curto prazo, né? É, e aí surge uma grande pergunta, assim, né? Se a gente está vivendo, né, uma grande crise no Ocidente e, em grande parte, as narrativas que estão sendo impressas na sociedade, elas estão levando a gente ainda mais fundo no buraco que a gente está entrando, é óbvio, né, que a gente se questiona como criadores de história, criadores de narrativa, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? E se hoje estamos vivendo tudo isso, provavelmente, não, obviamente, o que a gente está vivendo agora é resultado do que foi construído no passado, nos últimos anos.
e eu colocaria aí nos últimos 2, 3 séculos, tá? É, é, E aí é muito difícil, né? Pra gente que é artista, olhar para as histórias que foram criadas por outros artistas no passado e apontar o dedo, né? E falar isso aqui, né, não é legal. Como fazer isso, né? Muito difícil, muito delicado. Mas, de fato, sim, as narrativas que foram impressas nos trouxeram até aqui. Isso é uma grande verdade. Não são as narrativas que tentaram levar a gente para algum outro lugar e a gente falou, não, essas narrativas não, pelo amor de Deus, né, vamos por outro caminho. Não. As pessoas vão abraçando as narrativas e vão tornando elas verdadeiras para elas mesmas e vão vivendo de acordo com as crenças que elas formulam através dessas narrativas. Porque as narrativas têm esse grande poder de influenciar as pessoas e plantar ideias na cabeça dos outros. A moral da história serve para isso, né? Ahn, e então, né, se existe uma crise de narrativas, né, o que a gente pode fazer hoje para buscar um caminho melhor para a sociedade, né? Bom, desde sempre, o ser humano conta histórias. Pelo menos, né, desde a época de Ilíada e Odisseia, né, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, a gente vê o poder das histórias criando o imaginário da sociedade, criando cultura de uma sociedade, né? Na época da Grécia Antiga, as pessoas decoravam Ilíada e Odisseia, né? E todas as histórias que nasciam naquela época eram braços que nasciam dessas grandes narrativas, né? Derivavam dessas grandes narrativas, quase como uma grande teia de aranha, né, que ia se expandindo e iam criando novas narrativas, mas como pilares essas duas grandes histórias, que moldaram muito da nossa forma de pensar e atuar no universo hoje, né? É, mais recente, né, a gente tem exemplos como Hitler né, e o nazismo usando histórias e narrativas literalmente para fazer mal, acreditando que estavam fazendo o bem, né? Isso é importante dizer. Acreditavam, as pessoas literalmente acreditavam que aquela narrativa era correta, era a representação do que precisava ser feito de verdade, né? E depois foi se desmantelando, né? Porque não se sustentava ao longo do tempo. O que me leva a pensar, então, que histórias que representam, né, verdades universais e humanas, elas transcendem o tempo, o teste do tempo e vivem por mais tempo, né? Os grandes clássicos têm essa característica, né, de viver ao longo do tempo. E narrativas ilusórias, mentirosas, né, que retratam apenas a superfície do ser humano e não o ser humano como sua completude, elas morrem cedo. Só que é muito difícil distinguir no agora as narrativas que estão vigentes agora, ou se elas vão perdurar ou não vão perdurar no tempo. Mas quem tem conhecimento e sabedoria consegue olhar para o que está acontecendo agora com muito mais discernimento para dizer se é uma narrativa que tem bases na verdade ou se tem bases numa ilusão, numa mentira, tá? E me parece que, como resultado, né, desses 100, 200, 300 anos passados, das narrativas que foram impressas, que nos trouxeram até aqui, que faltou conhecimento, faltou sabedoria, tá? Para os artistas, no geral, né? Criarem um novo imaginário. Não só em artistas, tá? Mas não estou colocando isso na conta dos artistas, porque tá muito mais na conta também dos políticos, né? Que influenciam a direção da sociedade do que os artistas, mas a arte, né? A filosofia, a religião e a política, como um todo, né? São, talvez os grandes responsáveis, né? Por moldar a cultura de um povo ou do planeta e determinar, né, a base moral do que vale a pena se viver, pelo que vale a pena se viver, pelo que se vale a pena morrer, e
explorar ao máximo a natureza humana, né? A verdade da natureza humana. Bom, mas de fato, eh, a gente pode entender que se estamos em crise hoje, as pessoas do passado não fizeram um bom trabalho, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo a mesma coisa? Não me parece uma boa, né? Agora, que coisa é essa que não tá legal, né? Como a gente nomeia o que que não tá legal? O que que será que não tá bem feito, não foi bem feito? Para eu poder olhar para frente e pensar o que que a gente pode fazer de novo, ou talvez resgatar do passado que era bom, né, e que transcendeu o tempo, mas que foi abandonado de alguma maneira, para a gente criar novas histórias a partir de agora e tentar, de alguma maneira, como indivíduos aqui, né, querendo, né, fazer o bem, falar o bem, dizer a verdade, né, se a gente quer partir desse princípio, o que que a gente pode fazer, né, a partir de agora. Então, essa live de hoje é para refletir sobre tudo isso. Bom, não tem como a gente falar de tudo isso sem refletir profundamente o ser humano, né? É, se, se a gente está falando sobre criar histórias e toda história é sobre alguém, se a gente está tentando entender a vida através do ponto de vista do ser humano, né, a princípio, a gente tem que tentar entender o que que é, né, o ser humano. E aí, eu vejo muita gente com um entendimento superficial do ser humano por aí. E, de novo, basta abrir as redes sociais, né? Somos seres humanos interagindo e falando sobre as coisas que a gente acha que importa. E o que a gente acha que importa vai de dancinha, né, no TikTok, a SMR, né, fazer barulhinhos e sonzinhos para que é entretenimento, vamos colocar isso, né, que importa, é importante entretenimento. Mas o tipo de entretenimento me parece que esse tem crescido mais, até o tipo de assunto que é explorado seriamente através de política e de sociedade, e a gente vê a polarização que a gente vê, a guerra entre minorias e maiorias, e entre minorias e tudo mais que eu já comentei aqui hoje. Então, me parece que as pessoas estão explorando o que na verdade existe de superficial no ser humano, mas não no que é essencial do ser humano. Então, mora aí já algo que é um sintoma, né, que é tangível, é plausível, a gente consegue perceber isso, que já fala um pouco sobre que talvez esteja errado, né? As redes sociais estão erradas? Não. As redes sociais é o meio. É o ser humano que está confuso e está usando mal as ferramentas. Mas a culpa não é da ferramenta, na minha opinião. A culpa é do ser humano que em algum momento abandonou a educação, que abandonou a sabedoria, que não tem reward, né? Que a gente pode falar, não tem recompensado outros seres humanos que estão na busca, né? Pelas verdades, por aquilo que realmente importa, né? O como viver a vida, né? Tentando achar respostas para essa grande pergunta. Então, a culpa é nossa. No fim, a culpa é nossa. Tá? Se tem problemas hoje no mundo, a culpa é nossa. Não é de mais ninguém. Não é da tecnologia, não é da IA, não é de Deus, não é de nada. A culpa é nossa, né? Bom, e quando eu olho para esse mundo superficial, eu tendo a entender que as pessoas estão olhando para aquilo que é tangível, para aquilo que é visível, para aquilo que é sensível. Ou seja, que a gente consegue capturar através dos nossos sentidos. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente, né, sente, o cheiro e tudo mais. Então, é, me leva a pensar que a gente entende o ser humano como aquilo que ele é como matéria, como corpo. Só que, né, a gente já tem estudos o suficiente para entender que o ser humano vai além daquilo que é apenas corpo, corporal, físico, material, né? A gente carrega com a gente, é, e é necessário para a gente estar completo a alma, né? A psique. Ah, Rodrigo, eu não acredito em alma, eu não acredito em energia, né?
psique, que é a tradução grega, né? A origem da palavra alma é psique, não é tradução, mas é a origem da palavra, revela também que a psicologia é o estudo da alma, né? Então, como dizer que a gente não carrega uma alma? Difícil, né? E como dizer que a gente tem e carrega uma alma? Então, se a gente não estuda filosofia, né, que vai olhar para a metafísica, por exemplo, para a física e para a metafísica, né? Aristóteles escreveu tratados em ambos. Se a gente não olhar o que é ética, se a gente não explorar os valores universais, como justiça, coragem, honra, né, prudência, né, pô, se a gente simplesmente olha para isso e fala assim, se não é tangível, não existe, a gente provavelmente está negando muito grande parte da realidade, né? Como dizer que não existe justiça? Como não, como dizer que não existe o amor? Como não dizer que a gente carrega dentro de nós desejos, né? Que a gente não tem um inconsciente, né? Como a gente nega aquilo que não é corporal e físico, né? Difícil, né? Se a gente for para o lado apenas científico, metrificável, a gente perde grande parte da realidade. Essa é a grande verdade. E como criadores de história, se a gente não reconhece que existem os universais, se a gente não reconhece que existem desejos que o ser humano possui dentro dele, algo além vai para além do corpo, a gente é incapaz de retratar a realidade. E, consequentemente, a gente não vai ser um bom criador de histórias. Né? Então tem provocações legais aqui, né? Não tem como ser um bom criador de histórias se a gente não acredita nos universais. E sendo mais provocativo ainda, não existe uma boa história que não traga, não seja carregada de moral, bem e mal, certo e errado. Ah, Rodrigo, eu quero escrever uma história, mas eu não faço julgamento entre as pessoas. Você pode querer o que você quiser, né? Mas só de estar tentando estabelecer para você isso, você já está fazendo um julgamento de que o oposto do que você está falando talvez não seja bom, né? O tempo inteiro. Não tem como, galera. Faz parte da nossa natureza humana, faz parte da natureza humana, faz parte da realidade, da verdade, né? É, é um julgamento moral. Agora, o que é certo e o que é errado numa sociedade? Né? O que é bem e o que é mal? E hoje, se hoje a gente está em crise no Ocidente, é porque a gente está distorcendo e as pessoas estão ficando confusas sobre o que é certo e errado, sobre o que é bem e mal. E a gente está tentando questionar verdades que a tradição carregava, dizendo que não, elas estavam erradas. Na verdade, os que é certo e o que é errado é outra coisa. E a gente está vivendo o experimento, né, para ver onde vai dar. Não tem como negar que isso está coincidindo com essa crise de divergências, né? Eu não acredito que somos iguais, né? Acredito apenas que somos diferentes e somos incapazes, inclusive, de nos relacionar. A gente não pode conviver. Isso me parece levar a gente para um lugar muito perigoso, tá? Então, e como audiência, tá? Também assistindo uma história, lendo uma história, consumindo uma história, vivendo uma história, o tempo inteiro, desde o momento zero, a gente tenta colocar a nossa empatia em algum personagem. E a gente vai se empatizar por aquele personagem que a gente acredita ser um personagem bom, que vai aprender alguma coisa, que vai tentar alguma coisa. Ah, mas Rodrigo, eu me empatizo pelo Coringa. Não. Você talvez simpatize com o Coringa e talvez você entenda da onde veio. Mas acho difícil você falar assim, eu sou como ele. Se eu fosse ele, eu também matava. Entendeu? Então, será que você é como ele? Você está empático a ele? Ou você simplesmente entendeu da onde veio e entende a justificativa para ele ser do jeito que ele é, mas também entende, né, que aquilo não é bom e que aquilo não é certo, né? Eu acho que é muito mais essa segunda opção. Você entende de onde veio,
mas entende também que aquilo não é bom. Então, a gente vai procurar onde está o center of good, o centro do bem numa história como audiência, o tempo inteiro. Se você tentar fazer uma história, criar uma narrativa que não tem certo e errado, não tem bom e mal, né, que seja muito blasé, muito, né, simbólico e figurativo, para você não se posicionar em lugar nenhum e não quiser dizer nada, você vai acabar não dizendo nada. E isso vai virar completamente desinteressante. E ninguém vai querer assistir, ninguém vai querer consumir a sua história. E não é só porque eles estão iludidos e querem uma coisa que, né, não tem valor. Não. O que você está criando não tem valor. Porque nós, como humanidade, nascemos e crescemos e nos desenvolvemos todos os dias pensando como eu posso viver melhor a minha vida, como eu posso ter mais, conseguir mais, conquistar. Porque a gente intrinsecamente tem desejos conscientes e inconscientes que estão nos movendo todos os dias. Se você não entende da psique humana, se você não entende dos movimentos da alma humana, como é que você vai criar histórias? Como você se torna um bom criador de história? Em grande parte, hoje eu acredito muito mais em Deus porque eu escrevo histórias, porque eu amo histórias. Olha que louco, né? Eu sempre fui muito crítico desde adolescente, criança, à Igreja Católica, né? E aí eu fui percebendo aos poucos que, na verdade, era um, esse meu ódio, né, à igreja era uma narrativa que muito fácil e muito simples que me foi contada e eu abracei como se fossem verdades absolutas, né? E ao longo do tempo, estudando, né, a origem da igreja, por exemplo, eu entendi que na verdade, muito daquilo que eu achava que era, muito do que eu achava que aquilo era, de fato, não era. É, e, em grande parte, né, o que naturalmente me levou a entender um pouco mais sobre a igreja foi estudar o que veio antes da igreja, que é a filosofia clássica, né? Tem uns passarinhos aqui bombando, né? Estou numa região de praia, galera. É, e foi estudar essa filosofia clássica, né? A filosofia clássica é a base grega, né? É base para a criação do pensamento filosófico cristão, né? E quando eu olho para a filosofia clássica de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E até mesmo o que veio antes de Sócrates, os pré-socráticos, né? Os proto-filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e outros, a gente começa a entender que, na verdade, existe uma sabedoria ancestral, ocidental, de muito valor que a gente simplesmente não conversa a respeito. Nem nas escolas, a gente não faz isso nas escolas, a gente não faz isso em casa. E elas não são bem exploradas e bem exploradas no geral, nas artes, na política, e em qualquer outro lugar. Eu vejo que a gente abandonou esses grandes pensadores de alguma maneira, né? As bases da ética que a gente conhece hoje, até hoje, é Ética Nicômaco de Aristóteles, é o Tratado Ética Nicômaco. Ética, né, olha como é superficial, né? A gente fala de ética, sobre o certo e o errado, né, como se comportar em sociedade, né, isso pelo menos é o que eu via na escola. Pô, e basta olhar para a etimologia da palavra para entender que é muito mais do que isso. Não é uma coisa de outro planeta entender o que é ética, quando você entende que ela vem de duas palavras muito parecidas, que é ethos e ethos, né? Que, a grosso modo, é caráter e hábitos. A ética é o estudo do caráter, da formação do caráter através dos hábitos. Quais são os melhores hábitos? Quais são os piores hábitos? Vícios e virtudes. Quais são os vícios? Quais são as virtudes? Me lista 5 virtudes. Me lista 5 vícios, né? É muito difícil. A gente não fala a respeito, a gente não tem vocabulário para falar a respeito, né? Tô falando aqui generalizando, né? Talvez você tenha, e se você tem, que legal que você tem. Mas se a gente não sabe que não sabe, como é que a gente coloca os pensamentos que retratam a verdade do ser humano
nas histórias que a gente faz. Não tem como ir para sua página, para o seu roteiro, para o seu livro, para a história que você está criando, para a verdade do seu personagem, algo que você não sabe que existe, né? Então, existe aí pela PNL, né, pela programação neurolinguística, os níveis de aprendizado, né? Não sei que não sei. Ignorância, né? Quantas pessoas ignorantes sobre a natureza humana estão criando histórias? Pô, um monte. Um monte. A grande maioria. Quantos artistas a gente vê que são um pouco filósofos, né? Aliás, eu diria o contrário. O que eu mais vejo na indústria de entretenimento no Brasil, em Hollywood, por incrível que pareça, ele é mais suave, é mais dividido, mas no Brasil eu vejo que, na verdade, existem mais pessoas negando os ensinamentos clássicos, né, as tradições ocidentais, para estabelecer o novo, né, o progresso, os progressistas, que normalmente atacam as coisas superficiais, é, e que são mais radicais na linha de pensamento. E eles trazem isso como rebeldia, ou como questionadores, né? Mas eu vejo como rebeldia, que é sem fundamento. Então, muito ideológicos, né? E eu acho isso altamente problemático. Então, quantas pessoas, né, que a gente conhece, que está aqui nessa live, valorizam o conhecimento humano ocidental? Quantos de vocês reconhecem que talvez vocês carreguem uma alma, né? E aí você já leu sobre alma, né? Se você reconhece, é, você já leu, por exemplo, Platão, falando sobre a imortalidade da alma, ou é, os filósofos medievais falando sobre imortalidade da alma, né? Santo Agostinho, São Tomás, né? É, será que a alma vive para sempre, enquanto o corpo não, né? Então, como eu devo me comportar se eu entendo que a minha alma é imortal? Imagina isso. Isso muda tudo se você chega nessa conclusão. Então, esses grandes pensadores ajudam a gente a entender sobre da onde vem, né, qual a origem das nossas crenças e, consequentemente, a origem das histórias que a gente vai criar. Se a gente não fala e não pensa sobre essas coisas, a gente vai pensar sobre outras e a origem vai ser outras. É, e para mim, naturalmente, se histórias são metáforas para a vida, personagens são metáforas por seres humanos. E todas as histórias são sobre alguém, sobre algum personagem. Então é fundamental que a gente faça esses questionamentos sobre a humanidade. E eu gosto de pensar também que, como artistas, escritores e criadores de histórias, gostamos desses assuntos. Gostamos de nos questionar sobre a natureza humana. Então, eu gostaria de recomendar para todos vocês que não leiam a interpretação dos outros sobre os grandes pensadores. Vai ler os pensadores, né? Quando eu comecei a ler os pensadores clássicos, eu comecei a falar, nossa, ressoou assim na minha alma. Eu falei assim, cara, isso aqui carrega verdades. Eu não consigo desconstruir isso para falar assim, isso é baseado numa grande mentira. Não consigo. Simplesmente não consigo. Se alguém aqui conseguir, vamos discutir. Tô a fim de discutir. E os pensadores mais modernos, eu entendo, eu consigo desconstruir. Eu consigo ver que tem pensamentos embasados em coisas que talvez não sejam verdades. Mas porque eu tenho essa outra base. E olha que curioso, né? Eu sempre vi pessoas criticando a filosofia, por exemplo, cristã, ou até mesmo a clássica, né? Mas eu falava assim, me dá a literatura que fala sobre isso. E eu não acho. Eu não acho nada bem fundamentado que consiga desconstruir tudo isso. Obviamente que certas coisas sim, né? Por exemplo, a biologia de Aristóteles é ultrapassada, né? Mas ética, ética nicômica é muito atual. A poética é o que a gente usa hoje em Hollywood para criar histórias.
Se a gente pegar a metafísica, a política, pô, a política, se você lê a política de Aristóteles, você lê o banquete de Platão, você olha e fala assim, cara, é o mundo de hoje, velho. É literalmente o mundo de hoje. Esses caras já sabiam de tudo e a gente tá aqui tentando entender via jornal o que fazer amanhã. Sendo que esses caras carregam grandes sabedorias já vividas. Por que que a gente não tá usando isso a nosso favor para viver a vida? Para mim é irracional não saber de tudo isso. Mas estamos nessa, tá? A gente está vivendo essa grande crise, na minha visão, porque a gente abandonou a sabedoria ancestral, tradicional, clássica, grega, lá de trás, para substituir por uma outra filosofia que me parece não tá funcionando, tá? Ah, Rodrigo, e desde quando isso vem, né? Da onde isso vem? Bom, na minha opinião, isso vem desde Revolução Francesa. Por que eu digo isso? Porque foi nessa virada de chave em que o conhecimento começou a ser substituído. E toda a tradição clássica, né, que vinha, né, das grandes monarquias e etc., né, que ainda carregavam, é, pelo menos, né, toda como fala? Fugiu a palavra. Mas enfim, né, cuidavam desse conhecimento de alguma maneira, né? A gente começa a substituir pela enciclopédia, que foi um grande projeto para a gente reescrever toda a sabedoria do mundo, através da ótica iluminista, que, na minha visão, é uma ótica problemática. Por que que eu digo isso? Não vou aprofundar nisso hoje, tá? Isso é papo para outro dia, caso vocês queiram e topem, mandem perguntas e tudo mais. Mas me parece que quando a gente derruba todas as instituições, né, que traziam hierarquia e ordem, como os reis, né, depois a gente começa a desconstruir a família, os- a imagem de autoridade, para começar a espalhar a ideia de que somos todos livres e que podemos tudo que a gente quiser, porque somos livres, e a gente começa a, a falar que um grupo de iluminados vai escrever, que se autodeterminaram como iluminados, vai escrever o contrato social, e que o contrato social, né, vai ser o nosso grande guia a ser seguido, né, sem responsabilizar mais ninguém, porque os nomes que escreveram estão por trás, escondidos por trás do contrato, começa a criar uma ilusão e vai ser muito mais difícil a partir de então a gente é, pedir mudança, tá? E também me parece muito problemático o judicial ser, né, através da ótica do ser humano, o grande guia moral da sociedade. Eu prefiro pensar em Deus como um grande guia moral, e aí a gente pode conversar e questionar sobre a religião, que é diferente, tá? Estou falando aqui Deus. Se a gente acredita em algo maior que todos nós, que promove o bem, que promove a sabedoria, que promove o amor, eu prefiro ser guiado por esses valores que antecedem o ser humano, são universais, atemporais, do que um judiciário através de leis imperfeitas, através de óticas imperfeitas do ser humano imperfeito. Então, quando o mundo faz essa grande virada, me parece que esse é o grande ponto de ruptura para a gente abandonar certos conhecimentos, tá? Por isso que eu acho que há 100, 200, 300 anos a gente vem vivendo uma deterioração desse conhecimento que a gente tem falado aqui sobre o que é o ser humano e da filosofia, tá? E é isso, galera. Então, o que a gente pode fazer como criadores de história? Caçar, né? E o mais legal é que custa R$ 0, ou 1, 2, 3, R$ 10.
vocês comprarem os grandes livros clássicos da filosofia clássica e começar a estudar. E se eu fosse recomendar vocês para começar por algum lugar, eu começaria por Platão. Dentro da Biblioteca Selecta, para quem é nosso aluno já faz parte da comunidade, né, já está dentro da arte da história. Se você não conhece a arte da história, pô, é uma formação clássica para criadores de história. Por isso que é formação clássica para criadores de história, tá? Nada é por acaso, galera. É, ou do zero à primeira história, caso você queira começar a criar suas histórias agora, né? Qualquer um dos dois cursos. Você entrou, você tem acesso à Biblioteca Selecta. Lá a gente tem as leituras de Platão. E depois de ler Platão, você começa a se preparar para ler Aristóteles. E não só a poética. Para criador de história, não tem como desassociar a filosofia de Aristóteles da poética. Você precisa entender a filosofia de Aristóteles como um todo para entender a poética. Né? Quando você lê a poética depois de ler física, metafísica, ética nicômaco, né? Ânima, né? Pô, você começa a entender com o vocabulário completo que está em poética, que se você só ler a poética, você vai entender, né? Você vai ver muito mais significado, sabendo, conhecendo Platão e as outras obras de Aristóteles de poética. Você vai ter uma outra visão. Então, são anos de dedicação para se estudar isso. E por isso não dá para apressar a criação de uma boa história. Né? Se a gente quer criar boas histórias e não ficar no nível medíocre, mediano, a gente precisa se dedicar aos estudos, se dedicar ao conhecimento e aprofundar de vez, né? É, e é isso, galera. Então, se eu puder deixar uma grande mensagem para vocês criem uma rotina de estudos, né? Sobre as coisas essenciais, tá bom? E é isso. O pessoal tá me chamando aqui, né? Minha priminha tá aqui. E eu preciso curtir com a família, mas foi uma honra estar aqui com vocês. Foi um pouquinho mais curto hoje. Um provocativo total, mas eu acho importante a gente falar sobre esses grandes assuntos. Beleza? Então, deixem suas perguntas aqui. É, espero que tenham curtido. Se não gostaram de alguma coisa, manda aí também. Se curtiram, vibra, por favor. Vibra para a gente saber que vocês acharam isso muito legal. Beleza? Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê semana que vem, ao vivo de verdade. Tchau!